Então, o vídeo cortou e passamos para outro vídeo na parte do que Herodes pede para os magos irem até Belém e trazer o relato para ele do nascimento do rei de Jerusalém, do rei dos judeus. Ele faz uma inquisição, procura nos anais da história, nas crônicas de Israel, tá? Não é no livro das crônicas, tá, gente? Na cronologia de Israel, entre os profetas, aonde nasceria o rei dos judeus. Ele chega à conclusiva, por ajuda de outros de conselheiros, que o rei de Israel nasceria em Belém de Judá. Então, ele chama alguns magos e pedem para ir em direção aonde supostamente essa estrela apareceu e trazer o relato para ele. Irmãos, algo interessante aqui, isso aqui eu já tirei foto para postar do grupo, tá? Para você que tem dificuldade de pegar no canal, você vai pegar no grupo, ok? Eu acho que eu tirei foto assim, mas a guisa de... Então, olha só. Deixa eu passar algo interessante aqui para vocês. Primeira pergunta, olha só para a gente poder desmistificar o que o presépio natalício, presépio de Natal, nos passou. O que o presépio de Natal nos passou? Vamos lá. Pode escrever em cima. Pode escrever em cima? Pode. Era quantos magos? 3. Que a gente aprendeu? Era quantos? 3. 3. A resposta da missionária Jéssica aqui é a resposta unânime de todo mundo. Era quantos magos? 3. 3. Ok. Vou botar aqui. Respostazinha bonitinha. Resposta. 3. Ponto final. Beleza. Outra pergunta. Olha a importância do estudo. A primeira pergunta é: era quantos magos? Ou eram quantos magos? Eram quantos magos? Jéssica respondeu aqui, mas a maioria de casa aí também, 100% dos alunos tem certeza que responderia 3. Tá? Tem livros de historiadores ou livros apócrifos que dão até o nome deles. Tá? Baltazar, Belchior e o outro esqueci o nome agora. Dá os 3 nomes deles. Mas vamos lá. Por que eu não quero que vocês se prendam aqui? Vou te explicar por quê. Gaspar, tá? Baltazar, Gaspar e Melchior. Ou Belchior. Porque em algumas línguas o M tem som de B e o B tem som de M. Então Melchi ou Belchi, tá? Mas vamos lá, tá? Mas não se prendam aqui, tá? Quero que vocês se prendam aqui. A palavra, tá? Vamos lá. Onde os magos encontraram o menino Jesus? Pensa no presépio de Natal.
Os três magos encontram ele aonde? É estábulo que se fala? Estábulo, estrebaria, né? Mas vamos lá. Vou botar a resposta assim. Estábulo ou estrebaria? Essa também é a resposta de todos vocês aí, aluno. Qualquer uma das duas. Não se prendam a isso. Um monte de bicho, vaca. Isso aí. Olha a mentira. Olha, eu acabei com o Natal de muita gente aqui agora. Com base bíblica. Base bíblica. Os magos vão, encontram Jesus segundo o presépio natalício, presépio de Natal. Encontram Jesus num estábulo, numa estrebaria. Que acabou de nascer. Acabou de nascer. Deve estar até com cordão umbilical ainda. Com vaca. O presépio é tão mentiroso que tem uma vaca quase lambendo o rosto de Jesus. Todo presépio é assim, todo. Você pode colocar no Google, presépio de Natal, foto de presépio de Natal. Você vai ver o menino Jesus na estrebaria, Maria e José, um monte de animais em volta. E 3 reis magos. A Bíblia não fala que eram 3 reis magos. A Bíblia fala que eram magos. Esses magos eram reis, tá? Eles eram reis, tá? Mas não falam que eram 3, não. Não falam que eram 3. Fala no plural, então pode ser... Pode ser 4, Isso aí. 2, Isso aí. 5. Nunca na singularidade 1. A Bíblia fala os reis magos. Nunca 3. Quando a Bíblia não fala e eu coloco, é acréscimo. É heresia. Eu estou passivo à praga, que a Bíblia diz que aquele que acrescenta recebe praga. Entendeu? Então, olha só. Quantos pregadores têm a sua família debaixo de pragas? Porque usa essa expressiva aqui. Quantos pastores têm sua família por baixo de praga bíblica por falar isso aqui? Quantas pessoas ensinaram isso aqui? Estão debaixo de pragas e colocaram pessoas debaixo de pragas também. E isso aqui também. Eu já vi igreja fazendo teatro, porém muito bonito, porém antibíblico. Com Jesus na estrebaria, José e Maria do lado, umas vaquinhas, uns cavalos, uma cabra. Só que, vamos lá, para a base bíblica. Vou colocar aqui, Mateus. Mateus 2. Abre Mateus capítulo de número 2. Vamos ler alguns textos, tá? Vamos ler do 1. Vamos ler do 1 ao 12. Olha a importância de você estudar a palavra de Deus. Se vocês não estão no curso, até hoje vocês iam ficar pego a isso aqui e ficar pego a isso aqui. Eu ainda vou colocar o nome ainda. Ó, eu vou colocar o nome ainda. Pode ser tanto com Z ou com 2 S, tá? Mas eu vou pegar a gramática oriental, tá? Ou, aliás, ocidental. Eu estou escrevendo, gente, mas não se apeguem a isso aqui. Não se apeguem. Não se apeguem a isso aqui, não. Tá? Se caso ou vocês falarem, pega a fonte. Segundo o historiador tal. Que aí, se tiver algum erro, sendo mais de 3, menos de 3, a culpa é dele. Vamos usar um linguajar bem corriqueiro, joga a responsa pra cima dele. Tá? Deixa eu tirar a foto aqui, ó.
Acabei com a peça de Natal de muita gente, hein? Vamos lá, ó. Mateus, capítulo de número 2, do 1 ao 12. Olha o que vai dizer, ó. Ó. Olha a epígrafe da sua Bíblia. Os magos do Oriente. Tá? Se eu for pegar em outra versão, tá assim, ó. A King James, ó. A visita dos sábios do Oriente, tá? Porque a etimologia de mago, ou a semântica dela é de sábio. Tá? Não é pessoas que fazem... A gente pensa no mago, a gente pensa alguém com chapéu, igual um gnomo, que faz magia, bruxaria, feitiçaria, não. Tá? São pessoas sábias. Tá? Daniel, Ananias, Azarias e Misael eram considerados como sábios, como magos, tá? Na Babilônia. Tá? Quando eu falo de Ananias, Azarias e Misael, eu estou falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Crente também não pode se pegar isso, tá? Pregando usando o nome que Babilônia deu para ele. Tá? O nome que Babilônia deu para eles não voga, eles têm nome de batismo. Tá? O nome deles é Ananias, Azarias e Misael. Tá? O que Babilônia diz que você é, para mim não interessa. Eita. O que voga para mim, para a gente, é o que o Eterno diz que você é. Acabou. Tá? É a mesma expressiva de Atos 9, Ananias diz assim, ó, mas eu tenho ouvido muito falar a respeito desse, ou seja, de Saulo ou Paulo. Aí Deus chama Ananias no particular, dá basicamente um fora delicado. Ananias dizendo assim, Ananias, vai, porque ele é para mim. Não pode ser para você, mas é para mim. Não serve para você, mas serve para mim. Não tem valor para você, mas tem valor para mim. Falaram muito dele para você, mas não é o que eu sei dele. Então vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Então pega isso aqui. O que os outros falam a teu respeito, ó. O importante é o que Deus diz que você é e o que ele sabe a seu respeito. Vamos lá. A epígrafe dos magos do Oriente ou a visita dos sábios do Oriente. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram, onde está aquele que é nascido dos reis dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, que é o Messias, que é o ungido. E eles lhe disseram, em Belém da Judéia, porque assim está escrito no profeta. Que profeta é esse? O profeta Miqueias. Quer abrir aí? Miqueias. Miqueias, deixa aí aberto, volta lá em Miqueias, capítulo 5. Miqueias 5. Tira foto, mano. Oi, minha filha? Tira foto, não? Já tirei, vou botar de novo Mateus. Mateus 2, do 1 ao 12, aí barra, Miqueias, 5, 2, eu vou tirar foto também, vai ficar os dois textos aqui, tá? Os dois
dois textos. Isso, ó. Deixa Mateus 2, do 1 ao 12 aberto, tá? E abre lá Miqueias capítulo 5, versículo 2. Ó, Miqueias capítulo 5, versículo de número 2. E tu, Belém Eufrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor de Israel, e cuja origem são desde os tempos antigos. Ou seja, as origens são desde os tempos antigos. Anuncio de Cristo vindo ao mundo desde os tempos antigos. Aí já pula para a eternidade também, ó. Desde os dias da eternidade. Tempos antigos, Cronos. Eternidade, tempo da eternidade, Kairos, que não tem como marcar. Tá? Então, esse texto aqui de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, foi 700 anos aproximadamente antes de Cristo nascer. 700 anos antes de Cristo nascer, Deus já estava anunciando. Muito antes já também, Deus já havia anunciado. Mas 700 anos aproximadamente, uma regrinha da hermenêutica, 700 anos aproximadamente antes de Cristo nascer, o profeta Miqueias foi porta-voz que nasceria em Belém Efrata. Ok? Voltamos para Mateus capítulo 2. Versículo 7 agora. Então, Herodes, chamando secretamente os magos, não tem nada de 3, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela ia aparecer. Ele chamou os magos, plural. Automaticamente a gente entende que é mais de um, porque se for um, está dentro da singularidade. Passou de um, de 2 em diante, está dentro da pluralidade, tá? Está no plural, tá? Então pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, 5, 6 e assim por diante. Ó. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. Observa, a estrela fica do lado de fora, guiando que Cristo está dentro da casa. Temos muitas estrelas gospel, isso não é problema nenhum, tá, gente? Estrela na arte da oratória, da prédica, da exposição da sacrossanta palavra de Deus. Estrela na arte do louvor, da adoração. Algumas pessoas com vozes impecáveis, com um tom de voz impecável. Porém, toda estrela aonde Cristo está, fica do lado de fora. Porque é a luz que brilha somente do sol da justiça. Estrela não tem luz própria. Estrela reflete a luz do sol. Então, aonde Cristo está como o sol da justiça, estamos apenas para refletir a glória dele. Versículo 10, ó. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo, e entrando na casa. Não é no estábulo? Eu vou perguntar isso agora. Mas não é no estábulo, na estrebaria, no lugar onde ficam os animais, não? Já estava em casa. Eu vou ler para você de novo. Entrando na casa. Eu estava em casa já. Leia o versículo 11 na sua Bíblia aí. Leia na sua Bíblia. Versículo 11.
Olha o versículo 11. Ao entrarem na casa, olha King James também, ó. Isso dá foco aqui. Isso dá foco no 11. Pegou? Ao entrarem na casa. Então não tem nada desse negócio aqui não. Nada. É antibíblico. Quantas igrejas que todo ano erram fazendo presépio dessa forma. Sabe por quê? Porque não examina a escritura. Vê o catolicismo fazer e pega para si como se aquilo fosse base bíblica. Pelo amor de Deus, gente. Examinar as escrituras, gente. Pelo amor de Deus, pastores. Pelo amor de Deus, líderes. Não faz as coisas porque você viu e achou bonito, não. Tem base bíblica, tem sustentabilidade bíblica. Se eu boto estrebaria ou estábulo, que eu acho que é a mesma coisa, estrebaria e estábulo, como que Cristo estava lá quando os magos chegaram e a Bíblia diz que ele não chegou, eu estou aplicando heresia. Isso é antibíblico. Eu estou acrescentando coisas que não existem e passando para os meus fiéis, passando para os membros, passando para a igreja. Irmão, depois que tu libera a palavra para a igreja, eles vão pegar aquilo ali, cara. Depois pra tirar. Depois pra tu tirar, acabou. Depois pra tu tirar, ó. Irmão, eu tô tirando algumas manias antigas de alunos meus que pegou práticas antibíblicas. E a gente pena. A gente pena porque, tipo assim, a gente entende que às vezes eles vacilam. Não é porque eles querem vacilar, porque aquilo já ficou no hipocampo deles, no córtex deles, no cérebro armazenado ali. Então pra tirar é difícil, tá? Eu tenho alunos que às vezes cometem uma gafezinha assim e falam assim, ipa, vacilei, né? Errei, né? Por quê? Porque para tirar agora é um processo muito demorado. Para você absorver é muito fácil. Igual uma esponja. Pega uma esponja seca. Faz um teste. Pega uma esponja seca nova no mercado. Esponja de pia, sabe? Pega ela e coloca ela na água. Ela vai absorver água uma facilidade terrível. Agora vai experimentar até tu secar ela. Por mais que pareça seca, se tu apertar, ele vai sair um pouco d'água ainda. Então é a mesma coisa. A exemplificação é a mesma coisa. Então você tirar agora é muito difícil. Mas nós vamos tentar, com a graça de Deus. Vamos lá. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se e o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a terra por outro caminho. E outra coisa, gente, outra coisa que eu dizer para vocês aqui, outra coisa. Eles não chegaram na casa assim Jesus nasceu não, tá? A Bíblia não fala os dias que levou não, tá? O meu professor de doutorado, ele falou assim uma vez assim, que Jesus estava quase falando já. Porque quando Herodes descobre a mentira, já tem 2 anos que os magos foram e não voltaram. Olha o espaço de tempo, gente. Olha só. Não adianta, eu tenho que avançar um pouquinho mais. Olha só. E tendo eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Peraí, se Herodes vai mandar matar com 2 anos e o anjo aparece antes e manda fugir, foi logo subsequente que os magos apareceram? Jesus tinha quase 2 anos, gente. Tava andando e falando. Eu tava andando, falando, eu tava até comendo comidinha de sal. Eu tinha até largado o peito já. Não, é basicamente a idade que o judeu desmama essa idade aí. Que coisa, não? Mas vamos lá. Vamos avançar um pouquinho. Olha como é que é bom estudar, olha só. E tendo-lhes retirado, ó, e tendo-se ele retirado, foi simultâneo. Ó, irmão, o texto faz questão de ser simultâneo de um acontecimento para outro. Ó. Os magos se retiraram, e tendo eles retirado, eis que o anjo lá aparece para José. Aí logo em sequência, Herodes manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Aí.
E tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo... Ó, eles que se retiraram foram os magos, tá? Levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora-te lá, até que eu te diga. Porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se ele, tomou o menino e a sua mãe de noite e foi para o Egito. Irmão, coisa boa é você ter uma esposa que entende o que Deus fala contigo. Se eu falar com Jéssica aqui agora, vida, acabou essa aula aqui, é de noite, ou de dia, ou de madrugada, vamos arrumar nossas coisas e vamos sair daqui. O que tu fala, vida? Vamos. Na hora. Na hora, independente do lugar. É uma pessoa que entende o meu chamado, entende a sensibilidade que eu tenho para com Deus e o direcionamento que Deus me dá. Entendeu? Então, coisa boa é ter isso. José, Maria, vamos fugir para o Egito. Ah, vou não. Vou nada. Vou não. Entendeu? Ela não retruca. Entendeu? Ela simplesmente obedece e vai. Porque entende o chamado na vida do menino e o chamado na vida de José. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe e de noite foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito chamei o meu filho. Ó, então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém. Isso aqui é um acontecimento atrás do outro. Os magos chegam, irmão, os magos ficaram 2 anos lá não, tá, gente? Os magos chegaram, já não pegaram Jesus na estrebaria, pegaram ele dentro de casa, falando gugu dadá, tá? Porque a viagem não era de avião, a viagem era a pé, tá? E se você calcular esse espaço aqui até lá, é um espaço distante, tá? Então quando chega lá, encontra Jesus já grandinho, tá? Eu não vou dizer que ele tinha 2 anos, eu não vou dizer que ele tinha 1 ano e 6 meses, mas não é recém-nascido não, filho. Tá? Aí, beleza, eles ofertam ouro, oferta dádiva. Interessante que eles ofertaram ouro, incenso e mirra. Gente, Jesus, uma criança. Quem administrou o ouro? O incenso? A mirra? Eu não acho certo da igreja dar dinheiro na igreja. Porque a gente está dando para Jesus, mas quem administra é o pastor. Quem tem que administrar é ele mesmo, filho. É tu? Eles ofertaram para Jesus. Mas quem administrou o dinheiro foi quem? José, o cabeça, o sacerdote da casa. Aí, eles saem, eles se retiram, e tendo ele se retirado, simultâneo, um anjo aparece para José em sonho, e manda ele sair com o menino, com Maria, para o Egito. E Herodes percebe que foi enganado, manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Por que será, hein? Por que ele não mandou matar o recém-nascido até 3 meses de idade? Até 2 meses? Ah, gente. Pelo amor de Deus, gente. Então, a gente erra por falta de conhecimento. O conhecimento abre o nosso campo à luz da palavra para a gente enxergar a veracidade daquilo que nos apresenta. Então, isso aqui é antibíblico. Tá? Isso aqui é antibíblico, ok? Mas vou terminar só essa partezinha aqui, tá bom? Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, certo? Ele mandar matar pelo menos de 6 meses para baixo, de 4 meses para baixo, né? De 3 meses, né? Já que pegou na estrebaria, manda matar de 1 ano de 1 mês para trás. Segundo tempo, que diligentemente inquirira os magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando. Os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Aí, ó,
Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor aparece num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Tá? Então você observou? Em nenhum dos textos aqui supracitado fala de 3 reis magos. Eu acabei com o presépio herético de muitas igrejas, porque não tem nada a ver isso aqui, tá? Através da luz da palavra, tá? E vocês agora têm uma visão clara da onde Jesus estava quando os magos chegaram, tá? E vocês agora não vão cair mais nesse... Eu já vi muita gente chorando. Que coisa linda! Chegando lá para Jesus, tudo antibíblico. Mas aí que você chegar numa igreja, né? Você tem a falta de ética. Pastor, cadê? Tá errado. Tem a falta de ética, né? Então, mas os meus alunos já estão cientes à luz da palavra de Deus. Ok? Ok. Vamos lá, apostila. Eu tirei foto já, né? Você que não tirei foto, não? Tem certeza, Preta? Você falou, tá falado. Eu acho que eu tirei sim. Mas tudo bem. É você. Também. Ó. Sob os procuradores, 4 a.C. a 70 depois de Cristo. Como seus herdeiros não puderam controlar a Judéia, esta passou para o governo romano direto, através dos odiados procuradores de 6 a 66 depois de Cristo. Não menos que 14 homens foram desculpa, gente. Não menos 14 homens foram enviados à Judéia para governar os negócios. Geralmente esses homens eram aqueles com quem o imperador romano tinha uma dívida. Era uma posição lucrativa e esses homens estavam mais interessados em se tornarem ricos do que em serem bons governadores. De tempo em tempos, os judeus expressavam sua insatisfação e os choques inevitáveis surgiram. Esses grupos racionários aumentaram em número a tal ponto e os procuradores se tornaram tão implacáveis em suas políticas que a revolta aberta irrompeu-se em 66 depois de Cristo. Este foi o começo da Guerra Judaico-Romana, de 66 a 70 depois de Cristo. Tá? Essa guerra aqui foi uma das guerras, assim, no meu ver, mais bárbara. O governador, ou melhor dizendo, o imperador, por nome Tito, ele pegava as mulheres grávidas, abria a barriga dela. Ele abria a barriga dela porque ele pegou o mesmo ditame que Felipe fez. Quem era esse Felipe? Felipe foi um rapaz bárbaro que a expressão numa cidade por nome de Cesareia vem de Filipe. Cesareia de Filipe, porque vem de cesariana. Ele rasgava no pelo as mulheres grávidas por pura crueldade. O imperador Tito, andando por esse viés, andando por essa premissa, andando por esse caminho, faz a mesma coisa com as mulheres grávidas. Abria a barriga das mulheres grávidas, arrancava o feto, arrancava a criança. A mulher, em estado agonizante, ele pegava, colocava um gato selvagem dentro da barriga da mulher e costurava. Tá? Isso são histórias de historiadores, são historicidade, tá? E os gatos selvagens comiam as mulheres de dentro para fora, sabe? Tamanha barbaridade, tamanha barbaridade. Por isso Cristo vai dizer, ai das grávidas, naquele dia, tá? Essa expressão, irmão, tá numa expressão
para aquele tempo e para o tempo futurístico também, apocalíptico, tá bom? Porque a palavra de Deus ela não tem tempo, ela é kairos. Kairos é algo que está acima do nosso tempo, é um tempo que está acima do nosso tempo, mas é um tempo de Deus que a gente não pode contar porque abrange a eternidade. Quando a gente fala de crono, a gente consegue entender que hoje agora são 9 horas da noite, daqui a pouco é 10 horas da noite, daqui a pouco é 11 horas, daqui a pouco e assim vai, entendeu? Já o Kairos não, tá? Jerusalém foi tomada pelos romanos sob a liderança de Tito. O templo destruído e o sacrifício ordenado por Moisés foi cessado até o dia presente. Por isso que acabou o sacrifício. Não só por causa de Tito. Foi porque um sacrifício só, pelo pecado de todos, foi pago no madeiro. Sacrifício vicário. Sacrifício pascal. O cordeiro imaculado. O cordeiro sem mancha. Morreu. E o seu sacrifício foi entregue por todos nós. A nação judaica cessou de ser uma nação. E o judaísmo sofreu um golpe tremendo. Vamos prosseguir, tá? Na página 255, na próxima aula, tá bom? Eu quero crer que essa aula, início de matéria nova, início de aula, introdução ao Novo Testamento, eu sei que foi muita historicidade que a gente leu, porém, tivemos muitas profundidades. Uma delas é isso aqui, esse quadro que está em foco. Você vai olhar agora o presépio de Natal com outros olhos. E você vai encontrar muito isso pela frente, tá bom? Eu vou te pedir, por gentileza, você, aluno, coloca nos comentários abaixo essa resposta aqui, quantos eram Reis Magos, tá? Não precisa colocar como afirmativa que eram 3 Reis Magos. Não fala. Até então eu achava que eram 3, mas a Bíblia não diz que eram 3. Onde estavam os magos quando encontraram o menino Jesus? Eu achava que era na estrebaria. Mas depois que o meu professor, Mateus 2, viu que estava em casa. Tá? Depois coloca no comentário lá, tá bom? Porque eu sei, tá, gente? Como 2 mais 2 são 22. 2 e 2 são 22. Que a maioria de vocês estava iludido com isso e estava iludido com isso. Tá? Por isso que é muito bom estudar. É muito bom. Porque vocês aprenderam coisa aqui que muitos pastores que têm 10, 15 anos, 20 anos de ministério não sabem. Por isso a importância do estudo. E eu me despeço aqui com uma oração, agradecendo a Deus por esta aula tão maravilhosa, por esses alunos tão abençoados que Deus me deu. Eu sei que esse contratempo de pandemia, alguns não puderam ficar, mas a gente sabe que é muito difícil a gente querer dedicar tempo para aprender a palavra de Deus. É muita luta, é muita batalha. Eu sei que todos os meus alunos enfrentam lutas, enfrentam batalhas, como eu enfrento. Entendeu? Tudo que o diabo queria que vocês não chegassem a esse conhecimento aqui. Que vocês ensinassem de forma errada. Mas o conhecimento chegou até vocês. Eu sou apenas um servo. Tá? Eu sou aquele servo que a Bíblia diz que bem-aventurado quando ele voltar e encontrar o servo fazendo aquilo que foi ordenado. Eu fui ordenado a isso, para ensinar. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês, pela família de vocês e pelo meu ministério que Deus tem me confiado. O ministério de servir vocês. Tá? O meu prazer é servir vocês com a palavra de Deus. Tá bom? Oremos. Pai, eu não tenho palavras para te agradecer, Senhor. A tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Te agradeço, Pai, por cada aluno que desfrutaram desta aula. Eu sei que o Júnior, Pai, ia amar, Senhor, para estar participando desta aula aqui, só que ele está em lugar melhor do que o nosso. E eu sei que ele não está dormindo, como diz em Apocalipse 6, do 9 ao 10, que ele está debaixo do teu altar, está ativo. Como Lucas 16 diz, que ele também está ativo, Senhor.
E eu te agradeço por ter conhecido ele, por ter conhecido esses alunos. E te agradeço, Deus, por ter o privilégio de ter conhecido ele, de ter conhecido cada aluno, Senhor. Cada um que são muito importantes para mim. Eu sei que ele voltou para casa, mas nós temos ainda 20 ou 18, se não me engano, que também são muito especiais para mim, que eu tenho que continuar ensinando, que eu sei também que é amável aprender isso aqui também. Eu te agradeço por cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima, gente. Desculpa.